Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre pH e pOH. Então atenção, se você ainda não sabe o que é pH e pOH, eu recomendo fortemente que você assista a aula anterior. Se você já tem uma base acerca disto, beleza, pode seguir com a aula, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês como é que os vestibulares costumam cobrar este tema nas provas. Fique comigo até o final do vídeo e você não vai se arrepender, tá legal? Então, galerinha, seguinte, ó, tá na tela o enunciado da primeira questão. Pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. E aí, você leu o enunciado? Então, olha só, ele quer o pH de uma solução de hidróxido de cálcio. Eu já tenho o primeiro problema da questão. Galera, veja bem, sempre que você for falar de pH, ou pOH, não importa, você tem que pensar que tudo isto está em função da concentração molar de H+ ou OH-. Então, sempre encontre o mol por litro para depois se preocupar com pH e pOH. Não pode ser só mol, tem que ser mol por litro, tá legal? Então, primeira coisa é fazer, antes de encontrar OH- e H+, é já deixar essa concentração em mol por litro. Como é que eu faço isso? Notem que ele me deu aqui, ó, a massa molar, e com a massa molar eu já consigo fazer essa troca para mol. Ele me deu o volume, dividindo por 200 ml em litro, ou seja, 0,2 litro, eu consigo ter mol por litro. Eu prefiro usar fator de conversão, a maioria gosta da regrinha de 3, tem ainda as formulinhas, beleza? Então como é que eu faço isso? Eu sei que 1 mol está para 74 gramas, é a massa molar. Eu sei que 1,48 gramas está para 200 ml, que é a mesma coisa que 0,2 litro. Cancelo grama com grama e aí eu já tenho mol por litro. Fechou? Beleza, mol por litro, prof. E agora? Agora você faz o seguinte, proporção estequiométrica. A cada 1 mol do hidróxido de cálcio, eu tenho 1 mol do cálcio e 2 mol da hidroxila. É a hidroxila que importa pra gente, porque a partir da hidroxila eu posso encontrar o pOH, ou se você preferir, o H+, e direto o pH. Aí tanto faz. Bom, vamos pegar a concentração molar e seguir a proporção. Então, a cada 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, eu vou ter ali do outro lado o dobro. 2 vezes 10 a menos 1 mol por litro, tá legal? Já achei o mol por litro do OH-, então eu posso encontrar o pOH. Cuidado, galera, não pode pegar o expoente aqui, ó. Ah, prof, aquele esqueminha lá, ó. Menos 1 vira 1, pOH é 1. Quando tem um número multiplicando a base 10, como aqui, ó, você tem que pegar o expoente, trocar o sinal e subtrair dele o log do número que multiplica a base. Ele deu no enunciado, olha lá, ó, log de 2 é 0,3, correto? Então log de 2 é 0,3, eu vou pegar lá o 1, vou trocar o sinal dele, vou subtrair 0,3 e aí eu encontro o pOH. Não é a resposta ainda, porque ele pediu pH, mas pH mais pOH é igual a 14. Então é só ver o quanto está faltando para chegar em 14 aqui, nesse caso 13,3, beleza? Achamos o pH. Prof, só isso? Só isso. É só ir com calma, lembrem-se, mol por litro, tá legal? Vamos fazer aqui, ó, mais 2 exercícios. Fique comigo, ok? Então olha lá, galera. Pausa o vídeo, leia com atenção, aproveita o pause, faz aquela inscrição no canal, tá legal? Vamos nessa? Galera, então olha só. Ele me dá uma solução já com o pH. Olha aí, ó, ele falou, uma solução tem pH 1. Beleza. Então eu já sei a concentração de H+ aqui. Opa, como assim? Vou mostrar pra vocês, ó. Aí ele vai diluir a solução, ó. Diluiu na proporção de 1 para 10. Então ele fez uma diluição com um volume 10 vezes maior do que o inicial, tudo bem? Ok. Aí ele fala qual é o pH da solução diluída, ou seja, da solução final, e quantas vezes essa solução final é mais ácida que a solução inicial. Tipo de questão que não é difícil, mas a galera faz uma confusão aqui. Você não vai estar nessa galera, você não vai fazer essa confusão, porque você está aqui com o prof. Então eu vou mostrar pra vocês, olha só. A concentração inicial do H+ é 10 a menos 1. Por quê? Porque se o pH é 1, a concentração de H+ é 10 a menos 1. pH 2, 10 a menos 2, e assim por diante. E isso já é mol por litro. Então a concentração de H+ é 10 a menos 1 mol por litro. Beleza. Agora eu vou fazer a diluição que ele falou lá. Eu tenho concentração inicial, concentração final, volume final, beleza? Muito comum usar essa formulinha nas questões de pH, então é importante você ter domínio total do tema soluções, porque eles vão misturar esses dois aqui, é equilíbrio químico com soluções, tá legal? Então, concentração inicial 10 a menos 1, volume inicial não sei, vou chamar de V, concentração final quero descobrir, aí a gente vai deixar lá um H+2, porque H+1 eu já usei, e o volume final qual é?
10 vezes o volume inicial. Ele falou que diluiu na proporção de 1 para 10. Vai resolver aqui, vai encontrar a concentração de H mais 2. 10 a menos 2 mol por litro. Beleza. Qual é o pH da solução final? Notem, é só pegar aqui, ó, quando não tem nenhum número multiplicando a base 10, na verdade tem um 1 escondidinho ali, né? Aí a gente só pega o expoente e troca o sinal. Então o pH da solução final é 2, menos 2, que é 2, tá legal? Beleza. Agora, a grande confusão. Prof, pH é 2. O pH inicial é 1. Então a solução é 2 vezes mais ácida. Muito errado isso, pessoal. A cada uma unidade que você aumenta o pH, você diminui 10 vezes a acidez. Quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Se você diminui o pH de 4 para 3, o pH 3 é 10 vezes mais ácido que o pH 4. Se você diminui o pH de 4 para 2, você diminuiu 10 vezes 10. pH 2 é 100 vezes mais ácido que o pH 4. Prof, é muito difícil. Se você tiver dificuldade em analisar de 10 em 10, pelo fato de diminuir o pH e aumentar a acidez, vai pelo H+, melhor caminho. Nesse caso, mais seguro, ok? Menos decoreba, né? Então você vai pegar lá o H+1 e o H+2, ok? O H+1 é mais ácido que o H+2, concordam comigo? Deixa anotado lá 10 a menos 1, 10 a menos 2 e monta uma equaçãozinha do primeiro grau. Quantas vezes eu tenho que multiplicar do 10 a menos 2 para chegar em 10 a menos 1? Olha lá, ó. Vai isolar o x aqui, ó, vai fazer a divisão, vai dar 10 do jeitinho que eu falei para vocês, beleza? Então você tem dois caminhos aqui. A cada uma unidade que diminui o pH, aumenta 10 vezes a acidez. Tudo bem? Não gostei, prof. Então pega a concentração de H+ inicial, a concentração de H+ final, multiplica um pelo outro ali, utilize um fator X para multiplicar um deles e veja o quanto aumentou ou diminuiu. Como eu sempre falo, a matemática tem que estar em dia aqui, pessoal. É a nossa ferramenta, é com a matemática que eu consigo quantificar. Não adianta só saber o qualitativo, tem que saber também como utilizar o quantitativo, beleza? Terceiro e último exercício, esse é um pouco mais complicado. Leia com atenção, pausa o vídeo e retorne. E aí, o que você achou? Galera, atenção máxima, concentre-se 100% aqui. É o tipo de questão que envolve uma reação química. Nós temos aqui uma neutralização ácido-base. E toda vez que você tiver reação química, concentre-se mais. Por quê? Eu vou ter que saber exatamente o quanto reagiu, saber se sobrou ou não alguma coisa, para então poder trabalhar com pH e POH. Então vamos lá, ó. Eu vou traduzir este enunciado. Ele misturou ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Ele me dá o volume de uma solução, volume de outra solução, a concentração de um, a concentração do outro. Misturou. Eu já tenho que saber, vai reagir porque é ácido mais base, produz sal e água. Beleza. Prof, tem que fazer toda aquela reação balanceada? Não precisa. Se o exercício pedir, escreva a reação química balanceada, aí foi comando da questão. Mas se ele estiver falando só de pH e POH, não é necessário perder tempo com a reação. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso sem precisar da reação. Bom, prof, já está em mol por litro, posso ir direto? Não pode. Mas você falou que o pH e POH está em função da concentração molar. Sim, mas como eu disse, aqui tem uma reação química. Eu tenho que primeiro saber o quanto reagiu, saber se sobrou ou não alguma coisa para depois pensar no mol por litro, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o número de mol de H+, beleza? Eu vou usar fator de conversão, você pode usar a regra de 3 se preferir. Então para achar H+, eu tenho que pensar que dentro da molécula de ácido sulfúrico tem 2 H+. Então em mol, 2 mol de H+ está para 1 mol do ácido sulfúrico. Ele me deu a concentração, ó, de 0,1 mol por litro. Então eu posso escrever que 0,1 mol está em 1000 ml, que é 1 litro. E isto vai ser multiplicado por 50 ml, que é o quanto ele misturou lá. Notem que eu posso cancelar ml com ml, mol com mol, e sobra só mol de H+. Não é mol por litro. Prof, não aguento mais ouvir você falar isso, mas é porque é aqui que a galera erra. Gente, concentração é uma coisa, tá em função lá do número de mol e do volume. E só número de mol é só número de mol, não tem volume, beleza? Então eu achei só mol. Beleza. Vamos pro OH-. O OH-, ele tá dentro do NaOH, proporção 1 para 1. Então 1 mol de OH- está para 1 mol de NaOH. Ele me deu lá a concentração de 0,3. 0,3 mol está em 1 litro. Então 0,3 mol está em 1000 ml. Vezes o volume que ele colocou lá, que foi de 50 ml. Cancela ml com ml, cancela mol com mol, sobrou bonitinho mol de OH-. Beleza. E agora? Agora a gente vai reagir esses dois. Como que reage H+ com OH-? Ora, produzindo água, né? Reação famosa, H+ e OH- produz H2O. A proporção é de 1 mol para 1 mol, tá legal?
Você vai colocar abaixo de cada um deles o que você encontrou. Quanto que eu encontrei do H+? Eu encontrei 10 a menos 2. Quanto que eu encontrei do OH-? 1,5 vezes 10 a menos 2. Lei de Proust, proporção definida. Vamos ver por quanto eu multipliquei do 1 mol para chegar no 10 a menos 2 mol. Foi vezes 10 a menos 2. Quanto eu tenho que multiplicar 1 mol para chegar em 1,5 vezes 10 a menos 2? Eu tenho que multiplicar por 1,5 vezes 10 a menos 2. E aí, prof? O que vale é sempre a menor. Você usa a menor constante porque ela é do reagente limitante. Então aquele 1,5 vezes 10 a menos 2 eu vou cancelar, vou fingir que ele não existe, e o OH- eu vou multiplicar pela mesma constante do H+, que é a menor das duas aqui, beleza? Agora que eu tenho as constantes, bonitinho, eu vou ver o quanto sobrou do OH-. Prof, como é que eu sei quanto sobra do OH-? Veja bem, ó, é o que você tem lá, beleza? Ó, é o que você tem, menos aquilo que reagiu, que foi o que você multiplicou pela constante de Proust, tá legal? Pela lei de Proust, né? Então eu vou fazer 1,5 vezes 10 a menos 2, menos 1 vezes 10 a menos 2, que vai dar meio vezes 10 a menos 2 em mol. Prof, por que tudo isso? Porque aqui, meus queridos, aqui, meus lindos e minhas lindas, ó, esse meio vezes 10 a menos 2 mol é o que sobrou, é o que tá na solução livre. Eu tenho meio vezes 10 a menos 2 mol de OH- lá. Ele que vai determinar o pH, tá legal? Só que agora eu tenho que voltar lá no início. O pH e o pOH está em função da concentração molar. Então eu tenho que dividir isso pelo volume total. Qual é o volume total? Ele misturou 50 ml de uma solução com 50 ml da outra solução. 100 ml. Em litro, 0,1 ml. Então, 0,1 litro. Então eu vou dividir meio vezes 10 a menos 2 por 0,1. E aí eu tenho mol por litro. 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Prof, é só tirar o pH agora? Não, porque nós estamos falando de OH-. Eu vou achar o pOH. Ó, eu tenho um número que multiplica a base 10, então eu tenho que pegar o expoente, trocar o sinal e subtrair dele o log, beleza? Ele deu o log de 5 no enunciado, que é 0,7. Então 2 menos 0,7, que vai dar 1,3, ok? Achou lá o pOH, o quanto falta para 14 é o pH, beleza? Então, nesse caso, 12,7 é o nosso pH. Galera, pH e pOH, a galera considera uma etapa difícil da química. Eu até concordo, mas se a gente for pensar bem, não é que é difícil, é que tem muito detalhezinho. Você tem que se concentrar. Quando que eu tô falando mesmo do pH e do pOH, se eu tenho ou não tenho mol por litro, ok? E quando que eu tô falando de uma reação química? Não vou usar mol por litro, vou usar mol, para ver o que tá sobrando ali, beleza? Olha só, na descrição do vídeo tem links das minhas redes sociais. Siga o prof lá no Instagram, no TikTok, todo dia eu posto vídeos curtos nessas redes sociais e você ganha muito tempo nos seus estudos com as dicas do prof aqui, com as dicas do Química para Vestibular, tá legal? Então, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!